Há inúmeras formas de se projetar, construir e reformar uma cozinha. Num dos vídeos passados eu dei dicas de como você deixar o seu banheiro com a sua cara, às vezes gastando um pouco mais, às vezes gastando menos. Neste vídeo eu vou te falar de várias possibilidades, vários elementos que você tem na cozinha, que você deve pensar para deixar a cozinha com o seu estilo. Então vamos embora para o vídeo. Vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo, para não ficar muito cansativo. Então, a segunda parte eu vou lançar hoje, para a semana que vem, para a próxima sexta, eu vou falar de mais outras coisas interessantes que você deve pensar para a sua cozinha. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este é o canal Arq. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante. Dê um like no vídeo ao final, se você gostar do conteúdo, claro, e compartilhe. Se você tiver grupos de WhatsApp ou pessoas que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe, que isso também ajuda muito. Então vamos embora para o vídeo. Segundo elemento que você tem nas cozinhas, todas as cozinhas têm, e é muito importante, tanto na função quanto na composição estética da sua cozinha, são as bancadas, as penínsulas, as ilhas. Bancadas é o que toda cozinha tem, Você tem a bancada em L, você tem a bancada em U, você tem a bancada que fica só numa parede, ou seja, ela é em linha, e você tem também as penínsulas e ilhas. Penínsulas e ilhas na cozinha tem mais ou menos o mesmo significado que tem na geografia. Então, quando você tem uma península, significa que ela está ligada a uma bancada. Então, você tem toda a bancada, pode ser em L, em U, ou pode ser uma bancada simples, e você tem um prolongamento daquela bancada ali, junto àquela bancada você tem a península, que ela é solta em 3 dos lados, ou seja, ela é livre em 3 dos seus lados, mas um lado é conectado à bancada. E há também as ilhas. As ilhas, a diferença delas para as bancadas e para as penínsulas é que elas têm os 4 lados soltos, os 4 lados livres, Então você tem um elemento ali que fica no meio da sua cozinha normalmente, ou mais para um lado, mais para o outro, mas ela tem 4 lados livres. A península é uma opção muito interessante, muito legal mesmo, se você tem espaço suficiente na sua cozinha. Não adianta você querer fazer ou colocar uma ilha na sua cozinha, se a sua cozinha é muito pequena, de repente você vai prejudicar a sua circulação, vai ficar ruim o uso da sua cozinha. Então, para conceitos abertos ou para uma cozinha muito grande, fica interessante você colocar ali uma ilha e uma península. As ilhas e penínsulas, elas te ajudam muito na sua cozinha, É um espaço a mais de bancada. Sempre é bom ter mais espaço de bancada, todo mundo sabe disso, porque você faz o uso ali, às vezes, num espaço de uma coisa, você quer colocar compras em outro espaço, você tem algum eletrodoméstico, alguma decoração em outro espaço, então é legal ter mais espaço mesmo. Mas só se a sua cozinha comportar. Sempre pense no seu espaço, se ele é apropriado para as intervenções. De repente, se a sua cozinha é muito pequena, você pode prolongar a sua bancada, se for possível. Você pode fazer uma península que um dos lados é conectado, então ela ocupa menos espaço, só tem um lado de circulação praticamente. E você pode optar pela ilha se você tem mais espaço na sua cozinha, ou se você tem o conceito aberto mesmo, que aí cabem bem as penínsulas e as ilhas. O que é legal também da península, que também você tem, se você tem uma bancada em L ou em U, é a questão do triângulo na cozinha. O que é o triângulo na cozinha? Você faz uma triangulação entre o lavatório, o fogão e a geladeira. Isso é importante, você separar os quentes dos frios na cozinha. É a melhor forma de funcionamento da sua cozinha no geral. Se você não tem a possibilidade, também não há nada de errado em não fazer isso. Pode ter um elemento do lado do outro. Mas o ideal mesmo seria esse triângulo que faz com que você tenha um uso mais eficiente mesmo do seu espaço de cozinha. Vou ilustrar aqui, através desse desenho esquemático, como é que seriam as possibilidades de triângulo na sua cozinha. Como você vê, ele pode ser conseguido com penínsulas, pode ser conseguido com ilhas, pode ser até conseguido com bancadas em U. É muito interessante você pensar nisso em termos de funcionalidade. Uma forma legal que existe de ilhas, se você quer ter uma mobilidade maior na sua cozinha, você pode colocar ilhas que são realmente soltas, elas são sobre rodinhas. Você encontra isso em várias lojas, que vendem já ela toda pronta. É muito legal por mais de um motivo. É legal porque você tem essa mobilidade que eu falei, você pode, de repente, transformá-la em uma península, você encosta na sua bancada, transforma em península. Você pode colocar junto a uma parede, se você não quiser ela como ilha, e você pode usar como ilha mesmo. Além disso, ela não envolve uma obra física, Você não está interessado em fazer uma obra na sua casa, não quer quebradeira, não quer um profissional trabalhando lá, você pode comprar esse tipo de ilha com rodinhas. É muito legal, eu só recomendo que as rodas sejam rodas de silicone, que são rodas macias e não marcam o seu peso. Porque as rodas pretas, aquela borracha preta, podem sim marcar o seu peso, especialmente se ele for claro. Então,
É legal você optar por isso, elas não são muito baratas, mas são mais baratas talvez do que uma intervenção em obra mesmo, então fica aí essa opção. Se você está começando uma obra do zero e quer ter uma ilha, quer ter uma península, você pode inclusive optar em colocar o fogão nessa ilha ou península. Por que isso é legal? Além da possibilidade de você fazer o triângulo que eu falei antes, você também vamos supor que você é uma pessoa que gosta de receber amigos na sua casa, você gosta de cozinhar, né, gosta de fazer esse tipo de coisa. Você vai ter a possibilidade de cozinhar enquanto você está interagindo com seus amigos na sala, por exemplo, né? Quando você tem um fogão que está lá dentro da sua ilha ou dentro da sua península. Isso é muito interessante. Aí eu faço duas ressalvas, na verdade, aqui. A primeira ressalva é que um dos medos maiores das pessoas que pensam no conceito aberto é: eu vou fritar um bife, eu vou fazer uma fritura ali na minha cozinha e vai espalhar pela casa toda. É um medo que você realmente tem que ter, porque isso realmente pode acontecer. Mas você tem que pensar também que se você vai fazer uma cozinha com conceito aberto, você tem que ter aliados, você tem que ter uma circulação boa. Então é muito importante você usar o exaustor ou a coifa. Isso eu vou falar no próximo item especificamente. Mas você vai fazer o conceito aberto, pense nisso também. Se te incomoda muito essa possibilidade, se te incomoda muito essa questão dos ambientes ficarem integrados e com isso a fumaça, os cheiros, então você deve pensar primeiro em outras soluções, depois um jeito de fazer com que isso não tenha tanto efeito assim. Então é muito legal você ter uma ilha ou uma península. Eu mesmo gostaria de ter uma ilha ou uma península, que eu não tenho ainda. Vou fazer a abertura da minha cozinha, já falei em outro vídeo. Vou fazer uma abertura da minha cozinha, vou fazer essa integração, né, da sala com a cozinha, inclusive quando eu fizer o projeto e for fazer a obra, eu vou mostrar aqui nos vídeos. Mas para fazer essa obra de reforma, eu vou tomar os cuidados necessários. Primeiro é o planejamento. Uma das partes mais importantes de uma obra é o planejamento, né? Eu sempre aprendi, desde a época da faculdade, e um exemplo que ficou muito marcado na minha cabeça é que, no Japão, por exemplo, o planejamento toma mais tempo que a obra, muito mais tempo que a obra. Então, quando acontece a obra em si, você não vê muitos problemas, muitas coisas que não foram pensadas de repente, ou muita quebradeira para corrigir coisas que foram mal feitas. Enquanto no Brasil, muitas vezes a obra toma muito mais tempo, mas muito mesmo, do que o planejamento, do que o projeto. Então o cuidado que você tem que ter é você planejar bem a sua obra para ter menos surpresas. Obra de reforma sempre guarda surpresas. Ainda que você faça um planejamento bem feito, você corre o risco de ter surpresas desagradáveis durante o processo, né? Isso é normal, infelizmente, mas acontece. Obras mesmo do zero, que não são reformas, né, também guardam surpresas. Mas um planejamento bem feito minimiza muito essa possibilidade. Então, gente, contrate um profissional, tenha um projeto em mãos, estude esse projeto, né? Peça ao profissional que te explique exatamente como esse projeto vai acontecer. Se possível, ponha esse profissional em contato com o profissional que vai executar a sua obra para que o projeto seja explicado. Porque muitas vezes a leitura do profissional que está executando é diferente da intenção do projeto em si, do projetista. Então você tem que ficar atento com essas coisas. Como eu falei antes, a questão de colocar o fogão na península ou na ilha, ou mesmo uma parte do L, né, da sua bancada, se é essa parte do L que está voltado para a sua sala, é muito legal. Tem uma integração realmente real ali, porque você vai receber pessoas, vai poder interagir com elas enquanto prepara algum alimento, alguma coisa assim. Mas você tem que pensar numa coisa. Se é uma obra do zero, fica fácil, ou fica mais fácil, porque você vai prever já uma saída de gás, né, já nessa bancada, já nessa ilha. Então ali vai chegar o gás para alimentar o seu fogão. De repente você vai colocar também um lavatório, né, uma pia mesmo, nessa bancada, nessa ilha, nessa península. Você tem que prever também a água. Então você tem que pensar antes nessas coisas. Se você está fazendo uma obra de reforma, já complica um pouco mais de repente. Então se você tem um planejamento bem feito, você sabe exatamente onde vai ficar a sua geladeira, você sabe exatamente onde vai ficar o fogão, onde vai ficar a sua pia, né? De repente você vai colocar 2 pias, que também é muito legal. Uma pia maior para o seu uso mais pesado ali do dia a dia e uma pia na bancada menor, só para de repente você está cozinhando, você quer lavar as mãos rapidamente, né, ou quer lavar algum alimento ali imediatamente na hora de usar. Isso é muito interessante também. Mas aí você tem que pensar em outras coisas, que são os pontos que você tem que ter. O ponto de gás, né, que vai ficar aí junto dessa bancada ou dessa ilha. É o ponto de água para alimentar também esse lavatório, essa pia, na verdade. Então você tem que ter o planejamento mesmo. Hoje em dia está muito na moda também essas geladeiras grandes, né, side by side, tem 2 portas, né, uma do lado da outra, e essas geladeiras são muito interessantes, elas têm um espaço muito bacana, mas você também tem que pensar em uma coisa, essa geladeira você tem a possibilidade de ter ela
com a água já ali, a água geladinha que sai, que é ótimo, né? Quebra um galho daqueles. Mas se é esse o caso, tem duas formas. Tem as geladeiras que tem um recipiente interno que você enche, né? E quando esvazia, você enche novamente, então você leva um vasilhame até ali e enche na hora. Mas também tem aquelas que necessitam de um ponto de água profissional. Então você tem que prever isso no projeto. Se você está pensando numa reforma, né, você quer colocar uma ilha, você quer colocar uma península, como eu vou fazer? Eu quero colocar, no meu caso aqui, uma península. Eu vou usar a bancada que eu já tenho e vou ligar a ela uma península. Eu não vou fazer a opção de colocar o fogão nessa península. Eu não vou fazer a opção de colocar também uma pia nessa península. Vai ser mais um espaço para poder almoçar, para tomar um lanche, alguma coisa desse tipo assim. Então eu vou colocar banquinhos, né? Vou fazer uma coisa desse tipo. Por quê? Porque para fazer uma intervenção desse tipo, primeiro, tem que ter a ver com o meu estilo de vida. Se eu recebesse muitas pessoas e cozinhasse para essas pessoas, seria diferente, né? Eu poderia fazer opção como essa. Mas no meu caso, eu vou fazer um uso mais diário, né? Eu vou fazer o uso dessa bancada para lanchar, para almoçar de repente, algum dia, né, que eu estiver sozinho, esse tipo de coisa. Então, para mim, é outra finalidade. Então, pense na finalidade que você tem para a sua intervenção. Né? Se você quer fazer uma bancada, essa bancada é para quê? Essa bancada é para lanches, né? É tipo uma bancada de bar, que você vai servir alguma coisa ali e tal, ou é uma bancada funcional, que vai ter o fogão, que vai ter a pia. Então, pense na possibilidade que você quer e no uso que você vai fazer desse espaço. De repente, pode ter até as duas possibilidades na mesma intervenção. Então, você tem ali uma parte da bancada que ela tem um fogão, que ela tem a pia, e uma outra parte da bancada que ela tem banquinhos ali, que você vai tomar lanches rápidos, ou servir alguma pessoa, também isso é possível. Mas aí você tem que pensar também na questão da ergonomia. Uma bancada com aqueles banquinhos altos, né, banquinhos de bar que a gente chama, né, ela tem que ter uma altura diferenciada em relação a uma bancada que vai receber o seu fogão ou a sua pia. Então isso tem que ser previsto no projeto. No final do vídeo eu vou deixar um desenho esquemático, assim como eu falei a questão do desenho do triângulo, do funcionamento do triângulo, vou deixar um desenho esquemático também que eu fiz, para você entender as alturas básicas, as medidas básicas que você tem que ter na sua cozinha. Para bancada, para armários, gabinetes, esse tipo de coisa, eu acho que pode te ajudar bastante. O outro motivo que eu não vou trazer o meu fogão para minha bancada, nem minha pia para minha bancada, é porque a minha instalação aqui, ela chega junto à parede, ela para por lá. Poderia trazer essa instalação de água e de gás para minha bancada também. Mas isso vai implicar em mais intervenções, vai implicar eu ter que, de repente, quebrar o piso, ou fazer alguma intervenção dentro das bancadas, dos armários que eu já tenho, que eu não vou modificar, que eles estão em bom estado, eles me agradam. Então, é mais intervenção para fazer, que eu não quero fazer, porque não vai ser uma coisa que vai fazer sentido com o meu uso diário. Além de você decidir se você vai usar uma bancada, ou se você vai usar uma ilha, ou se você vai fazer uma península, você também tem que decidir o material que você vai utilizar. Então você precisa decidir que tipo de material que você vai utilizar nessas ilhas, nessas bancadas, nessas penínsulas. Então o mais comum é o granito. A gente vê muito mesmo é o granito, mas você tem inúmeras outras possibilidades. O granito eu já expliquei para o chão, o que eu falei para o granito utilizado como piso também vale para as bancadas, né? A questão do manchamento é muito importante, os granitos podem se manchar sim, especialmente se eles forem mais claros, né? Mármore nem se fala, o mármore é ainda mais poroso que o granito, também já expliquei isso em outro vídeo. Então você tem que ficar atento com o tipo de cozinha que você tem. De repente você tem um apartamento que não é para você, é um apartamento para aluguel, por exemplo, Airbnb, esse tipo de coisa. Ali você pode fazer uma intervenção um pouco diferente, que normalmente se o Airbnb não tem uma estrutura muito grande, ali de fogão, de acessórios desse tipo, muitas vezes o normal é colocar um forninho ou um micro-ondas, esse tipo de coisa, não tem tanto problema assim com o risco de manchamento. Você pode fazer uma intervenção mais interessante, esteticamente, de repente, e fazer ali com o granito que você escolher. Também o mármore ele tem uma resistência muito menor que o granito, a resistência a risco, né? A dureza do mármore é muito menor que a do granito. Então o mármore ele vai se desgastar com o tempo. Mármore em piso se desgasta mesmo. Se você for em uma construção antiga, degraus, por exemplo, feitos de mármore, você vai reparar que esses degraus, com o tempo, eles vão se arredondando ali na ponta, né? Uma ponta que deveria ser, de repente, uma aresta reta, fazendo aqueles 90 graus ali da ponta do piso, está arredondado, fazendo uma rampa ali, de repente uma curva mesmo, porque vai se desgastando com o tempo. O granito também, mas bem menos que o mármore. A outra opção que você tem, ao invés das pedras naturais, com granito e mármore, e aqui eu vou relembrar a questão do granito, porque hoje em dia, se você quer seguir uma tendência, se você quer ter uma cozinha mais clean, né, mais limpa mesmo, é legal você usar um granito
que não tenha muitos veios, que não tenha tanta marcação. Eu acho até bonito os veios, para falar a verdade, bate com o meu gosto, mas alguma coisa ali. Não os veios muito pronunciados, né, com muita marcação, muitas manchas, porque isso compete muito com o resto da sua decoração, com o resto das escolhas que você faz para a sua cozinha. Não tem nenhum mal em você escolher um granito bem, né, bem pintado, bem com diversidade de cores, de formas. Isso não faz nenhum mal, isso deve bater com o seu gosto. Mas eu digo assim, se você quer realmente uma decoração, um espaço mais clean, um espaço mais atual, mais moderno, aí sim é melhor você optar por um granito mais limpo. Você tem a opção dos sintéticos. A opção dos sintéticos é muito interessante também, né? Realmente, hoje em dia está muito comum o uso dos sintéticos, as pedras sintéticas para ser mais específico. Então você tem silestone, você tem quartzo, então você tem muitas possibilidades. Falei também no vídeo passado, que eu vou colocar também um link aqui, sobre o quartzo, sobre o silestone, sobre outros materiais sintéticos que substituem as pedras. Eles são muito interessantes, né? Sem pensar se você gosta, mas eu acho uma opção muito legal, porque eles têm uma resistência muito alta normalmente, né? E muitos deles têm garantia de que eles não vão se manchar. E não vão se riscar também. Tem alguns até, já vi propagandas, pessoal colocando fogo em cima dessas pedras, né? Pedras sintéticas, claro, mas colocando fogo em cima delas e elas ficando sem nenhum problema. Já vi também pessoas tentando riscar essas pedras e não conseguiram. Então é muito interessante. Também você encontra na internet testes de manchamento. A pessoa deixa ali vários itens que podem manchar, como sucos, como vinho, como café, por algum tempo sobre essas pedras e depois retira sem nenhuma mancha residual. A mesma coisa se você fizer com mármore branco, principalmente, mas se você fizer com alguns tipos de granito, não vai acontecer da mesma forma. Vai manchar sim e você não vai conseguir tirar. Então essas pedras sintéticas, elas te dão uma possibilidade muito legal e ficam muito bonitas mesmo. Você tem variação de cores, tem que ficar atento com uma coisa também. Tem um amigo, um grande amigo meu, fez uma reforma na casa dele, mentira, fez uma construção na casa dele, né, construiu a casa dele, e ele fez uma bancada toda de silestone vermelho. Uma grande parte dessa bancada que ficava sob o sol, a incidência solar era direta ali, né, batia sol mesmo diretamente sobre essa bancada, ficou rosa com o tempo. Então a parte da bancada que é vermelha e uma parte que é rosa. Isso aconteceu há muitos anos, né? Era ali quando o silestone estava começando a aparecer mais, inclusive era muito mais caro do que é hoje, mas ele perdeu totalmente a coloração. Então você deve buscar junto ao seu fornecedor se ele te dá garantia que aquilo ali vai resistir ao sol. Se não for resistir ao sol, que você coloque numa área sombreada ou que você não utilize aquele tipo de elemento. Uma outra possibilidade que você tem também, que é muito legal, eu acho muito bonito, realmente eu gosto demais, é a madeira como tampo dessa ilha ou dessa península, por exemplo, né? A madeira na sua bancada inteira é um pouco complicado. Exige muita manutenção, né? Você não vai poder ficar molhando ali, molhando, secando, vai apodrecer, vai estragar com o tempo, vai se manchar com os alimentos. Então, se você tem uma ilha solta, por exemplo, né? A ilha é solta, mas eu falo uma ilha que tem rodinhas. É muito bonito, muito interessante você fazer ali um tampo de madeira. Realmente, se você compra essa ilha pronta, muitas já vêm com esse tampo de madeira e fica muito bonito. E você também pode mandar colocar. De repente você vai fazer a sua ilha, você coloca ali uma madeira de demolição ou mesmo uma madeira nova, fica muito legal, muito moderno, remete um pouco àquela arquitetura escandinava que usa muitas madeiras mesmo e seria uma opção para mim. Eu vou estudar ainda a opção que eu vou usar na minha cozinha, na minha península, mas isso fica como uma delas. Por quê? Além de eu gostar muito dessa possibilidade, eu tenho bancadas que eu ainda não me decidi se eu vou demoli-las ou não. São bancadas em granito, né? Elas estão em bom estado, elas estão perfeitas, e eu fico um pouco com pena mesmo de demolir uma coisa que está tendo funcionalidade, que está bonita ainda. Então, para poder fazer a conjugação dessa bancada com um granito novo, né? Um granito de repente até do mesmo tipo, né? O mesmo granito, mas de uma outra leva de granito, vamos dizer assim, é complicado. Porque normalmente, se você compra granito de uma jazida diferente, ele vem diferente também. Então vai dar essa marcação, vai ficar uma coisa parecida, mas não igual. Então fica aqui até uma dica, se você tem um tipo de acabamento, você vai fazer uma reforma e vai prolongar esse acabamento, de repente você vai quebrar uma parte do seu banheiro, mas uma parte você vai conservar e vai querer manter aquele acabamento ali, seja um piso, um azulejo, né? Ou seja, uma bancada, como eu falei antes, na cozinha, no banheiro, você quer manter aquilo ali e você vai fazer um prolongamento, um aumento, é difícil com pedras naturais, você vai conseguir manter o mesmo padrão exato. Então vai ficar parecido, mas não vai ficar igual. Isso é muito ruim. Então, se você vai fazer isso, se você não consegue comprar uma peça idêntica, você compra uma muito diferente.
Você faz uma conjugação, fica com mais sensação de propósito, que você fez aquilo ali por querer e não sem querer, para poder fazer algum paliativo. Então seria, no meu caso, no caso da minha cozinha, uma opção. Eu tenho bancada de granito. Provavelmente eu não vou encontrar o granito na mesma tonalidade, até porque esse granito já está aqui há bastante tempo também, né? Com o tempo ele vai se desgastando um pouquinho e tal, apesar de estar em bom estado. Então uma opção para mim seria fazer essa bancada de madeira. Fica como uma coisa deliberada da minha parte, né? Foi de propósito, eu fiz isso porque eu queria mesmo diferencial, mas fica também uma boa conjugação com o que eu já tenho, fica bastante diferente. Com o tempo, essa incidência solar e outros fatores podem mudar a coloração das suas bancadas, suas pedras, mesmo se elas forem sintéticas. Então, de repente, se você vai comprar um Silestone na cor, como eu falei do exemplo do meu amigo, vai comprar um Silestone na cor vermelha, para combinar com a bancada que você tem, que já é vermelha. Esse Silestone pode vir aquele vermelho vivo, e quando você chegar aqui, você vai ver que sua bancada desbotou. Vai ficar horrível, vai ficar vermelho com rosa, vermelho com vermelho não tão vivo. Então faça uma mudança mais drástica que vai ficar mais interessante. Então eu vou ficar muito agradecido se esse vídeo alcançar mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, né? E também se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. O YouTube só vai sugerir esse vídeo para outras pessoas. Se mais pessoas assistirem, se inscreverem no canal, se vierem os likes também, né? Então é interessante que você faça isso, não custa nada, eu agradeço muito.